dia, bom dia! Estamos começando aqui o quarto dia de lives da nossa série 21 Dias de Propósito. Vão chegando, vão entrando. O tema dessa live de hoje é ousadia. Que privilégio, Vivi, te ter aqui. Bom dia, princesa. Bom dia, Riva. Bom dia, a Já Barreto, Aline, Neia. Olha, estou muito feliz de ver que todos os dias tem chegado gente nova. Bom dia, Tafes. Bom dia, Graziela. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Débora, lá de Sorocaba. Pati, minha querida, todos os dias aqui. Bom dia, Adriana. Que privilégio ter vocês aqui. Carol Albini, minha querida, bom dia. Vão entrando, vão chegando. O tema de hoje é ousadia. Eu tenho estado tão feliz por receber cada um de vocês aqui. A Jeane lá da Inglaterra já está conosco. Vão aí contando de onde vocês são. Bom dia, Dani. Bom dia, Carol. Bom dia, Rose. Que alegria estar aqui. Queridos, quantos testemunhos nós temos recebido desses 3 dias. Quantas mensagens. Peço desculpa se a gente ainda não te respondeu aí no direct, mas nós sempre respondemos, então continua conosco. Alegria estar aqui com a Alice já pulando no ventre de manhã, ela já está aqui, ó, cheia do Espírito Santo também, pulando, saltando no ventre, porque ela com certeza sente quanto privilégio há no meu coração e que festa há no meu coração saber que estamos aqui numa multidão de pessoas buscando ao Senhor por aquilo que só Ele pode fazer. Há coisas que só o Senhor pode fazer. Já manda esse aviãozinho para alguém, já compartilha essa live com alguém. Nosso primeiro dia foi um dia muito especial, o segundo também. Ontem nós falamos sobre esperança. Que especial, né? Podemos falar sobre o Deus que nos dá esperança, cuida de nós, está sempre conosco. Bom dia, Fabi. Já vi gente da Bahia por aqui. Já vi tanta gente linda aqui, Ariane, Bertoldo, Cassilene. Vão chegando, vão entrando. Deus tem uma palavra para nós. Ousadia é coragem. Essa é a live de hoje. Ousadia é coragem. Então é sobre coragem que nós falaremos hoje, sobre ousadia. É preciso ser ousado, hein? Para acordar às 7 horas da manhã, vir para uma live, vocês são ousados, né? Eu vou para esse propósito, eu vou clamar, eu vou fazer a minha parte. Isso faz parte da ousadia dos santos. Olha, tem alguém aqui da Austrália que também já chegou, já entrou, vão entrando. Talvez você esteja preparando o seu café, talvez tenha cheiro de café na casa, talvez você está ainda com os filhos que estão de férias dormindo, talvez você esteja aí ainda deitadinha na sua cama. Olha que bacana, a Giane está dizendo, esse carinho tem me alcançado aqui na Inglaterra. Obrigada, Giane. Deus te abençoe, querida. Vão chegando. A família de Deus é uma família linda. É tão especial estar aqui, gente. Eu fiquei tão emocionada no primeiro dia de ver gente do Brasil inteiro. Como isso tocou meu coração e foi uma confirmação do Espírito Santo de que quando algo floresce no nosso coração, queima no nosso coração, nós precisamos nos mover na direção do propósito, né? Queimava no meu coração o desejo de fazer esses 21 dias de propósito e Deus sabia que cada um de nós seríamos alcançados. Itália está aqui conosco, Cíntia já está por aqui, minha querida, Valéria, Janice, vão chegando. Olha, alguém está indo para consulta aqui, a Érica Larissa, mais ligadinha aí na live. Que Deus te abençoe. Se você estiver com alguém, chama para perto, fala, hoje você vai participar aqui comigo desse tempo de oração, desse tempo de clamor, desse tempo de aprendermos sobre a palavra de Deus. Quanta gente linda. Muriele, que gostoso ter você aqui, querida. Mulher Escudeiro, muito bom. Nichelle,
A Michele, minha prima, tá aqui, que gostoso. Muito bom ter vocês. Fernanda Leite, amiga querida, bom dia, como eu amo sua vida. Andresa, que privilégio, querida. Andresa é a mãe da Vivi, está aqui conosco, amo sua vida, viu? Olha, gente, tem alguém aqui? A Gergrano, tá escrito Gergrano aí, né? Nós a conhecemos num avião e nos tornamos amigos, né, Gê? Trocamos telefone, redes sociais e nunca mais nos desconectamos. Deus é muito precioso. Olha as conexões que Deus faz, né? Nunca mais nos desconectamos. Que coisa linda, gente. Gersonita Grano, a gente a chama de G, né, Gê? Deus te abençoe. Sandra Regina, tem alguém no ônibus aqui, a Graziela. Ah, que gostoso. Olha, alguém de Vitória da Conquista por aqui. Vamos orar. Vamos começar essa live falando com o nosso Deus. Vocês vão entrando, vão convidando todo mundo aí, tá bom? Mateus está por aqui também. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Elzinha. Bom dia, Débora. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Que privilégio entrarmos na tua presença. Nós temos, Senhor, aqui uma parte dos teus filhos reunidos de tantos lugares, ó Pai, de Mogi Guaçu, a Inglaterra, a Itália, tanta gente por aqui, Senhor, Paulínia, Campinas, Piracicaba, Capivari, e nós te louvamos, Pai, porque só o Senhor poderia fazer isso, reunir tantos salvos e tantos santos juntos. Obrigada, Senhor, porque essa tem sido uma ferramenta que o teu povo tem aprendido a usar para louvor da tua glória, para louvor do teu nome. Ajuda-nos a sempre ter estratégias, discernimento, para falarmos a linguagem dessa estação. Tua palavra diz em Eclesiastes que é preciso entender os tempos e as estações. Essa é uma estação em que nós podemos nos conectar com quem está perto, com quem está longe, e que privilégio fazer isso por aqui. Pai, fala conosco nessa manhã. Hoje a palavra, o título dessa live é ousadia, segundo o teu Espírito Santo segredou o nosso coração, coragem. Então que nós possamos ser, Senhor, imbuídos de coragem, cheios de ousadia, para fazer aquilo que precisamos fazer aqui na terra, porque tem coisas que são da terra, tem coisas que são do céu, e é isso que nós queremos, Senhor, aprender por meio da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Ah, que gostoso, gente, muita gente chegou aqui enquanto orávamos, vocês estão em casa, fiquem à vontade. Olha, o tema de hoje é um tema muito especial, e enquanto nós preparávamos, né, toda essa série de lives para estar aqui. Hoje é o 4º dia, nós faremos 21 dias para quem chegou aqui de repente pela primeira vez, para quem foi convidado, para quem recebeu um aviãozinho, para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp e tem acompanhado lá também os resumos das lives. Você tem feito as declarações, depois conta para a gente, tem orado, tem declarado a palavra. O intuito dessas lives era orarmos juntos, aprendermos as declarações da palavra, quando quem assiste a live aí desde o primeiro dia, e para quem chegou hoje, quando nós divulgamos esse propósito, ele nasceu porque um testemunho viralizou e muitas pessoas, centenas de pessoas me escreveram: Jussi, como eu declaro a palavra? Como eu oro fazendo declarações da palavra? Como é que eu faço um propósito? Eu disse, Senhor, se tanta gente tem perguntado, nós precisamos nos levantar como igreja para falar que é possível, que nós temos condições sim, por meio do Espírito Santo, é até uma ordenança da palavra, né? Para que nós possamos declarar a palavra, orar com ousadia, que é o tema de hoje, e declarar. Porque Paulo diz, cri, por isso falei. Alguém está perguntando do grupo do WhatsApp, depois nós vamos deixar disponível aqui nos stories, tá, Cristina? O link para vocês entrarem. Nós queremos que seja um mover de oração. Então, quando termina aqui, você pode pegar lá o seu resumo da live, guardar, e durante o seu dia, você pode permanecer intercedendo, clamando, tá bom, queridos? Olha que coisa especial.
Ousadia foi um tema que veio ao meu coração porque eu me lembrei de Raquel. Gênesis 30, versículo 1, diz assim: vendo Raquel que não podia ter filhos e dar filhos a Jacó, teve então grande amargura e sentiu inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Gente, quando eu leio esse texto, todas as vezes que eu passo por esse texto, eu consigo fazer uma análise, né, de Raquel, olhando para a vida dela, de que ela não disfarçou a dor. Ela não teve problema em colocar panos quentes sobre a sua dor. Ela não teve problemas em camuflar, ela não o escondeu. Ela deliberadamente, ousadamente, gritou, chorou, deixou sair a sua dor. Ela não espiritualizou o sofrimento, ela falou, ela colocou para fora. Sua ousadia não está no tom perfeito, até parece agressivo às vezes, né? Mas na verdade que estava sendo exposta. Raquel verbaliza aquilo que muitas mulheres, que muitos homens, que muitos de nós carregamos em silêncio. Quantas vezes nós vamos até o Senhor e nós falamos sobre oração antes de ontem, e às vezes nós temos receio, né? Nós aprendemos, eu cresci na igreja, não sei vocês, mas nós aprendemos muito sobre a soberania de Deus e Ele é soberano. Nós aprendemos muito sobre reverência e Deus merece toda a reverência. Mas se tem uma verdade que Deus ama, se tem algo que Deus ama, é um coração quebrantado. A Bíblia diz: a um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Esse coração quebrantado, ele vai falar a verdade. Ele vai se derramar, ele vai dizer: eu não aguento mais, Senhor. Eu tenho sofrido, olha aqui a minha causa, é isso que eu tenho vivenciado. Eu não consigo mais ver esse sofrimento do meu filho, eu não consigo mais ver o meu marido na bebida. Isso tem doído em mim. É sobre isso que Raquel está orando. Com ousadia, ele está dizendo: não tá bom não, viu? Não tá bom esse negócio não, todo mundo tem, eu vejo minha irmã e comigo não acontece. Justo quer dizer que se eu orar assim eu vou ser respondida? Nem sempre. Eu li um livro nesse início de ano, na primeira semana de janeiro, que virou minha alma do avesso, que se chama E se Deus tiver outros planos? Às vezes Deus vai ter outros planos, às vezes não vai ser como nós queremos, mesmo a gente se quebrantando, chorando, porque o tempo de Deus não é o nosso, a estação de Deus não é a nossa, a vontade de Deus não é a nossa. Quando eu perdi meu primeiro filho, Noah, eu me lembro de passar 4 dias no hospital e eu dizia: não deixa, não pode, não é possível. E não dava certo, né? O procedimento que eles queriam fazer antes da curetagem, com as medicações. Eu dizia: é uma chance, vai aparecer batimento. E não foi. Porque e se os planos de Deus forem outros? Nós precisamos entender que a nossa parte é clamar, crer, declarar. É dizer: Senhor, eu confio, mas terminar a oração como Jesus fez no Getsemane. Se lembram de Jesus? Ele também teve um momento de ousadia, de rasgar o coração. Aliás, ele teve muitos, né? Mas diante do Pai ele diz: Pai, a minha alma está doendo, como se eu já estivesse morrendo. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele termina a oração. A questão é que às vezes a gente não termina a oração, né? Ele termina dizendo: contudo, seja feita a sua vontade. Que nós possamos orar com ousadia, com intrepidez, com coragem, que nós possamos ser aqueles que se levantam e clamam e declaram, mas que a gente termine a oração como Jesus ensinou. Contudo, seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso que ele ensina aos discípulos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A Bíblia diz: Senhor, a ti pertence o sim e o amém. Então nós precisamos crer em toda a Bíblia. Nós não podemos selecionar textos que vão nos deixar confortáveis. Mas a Bíblia e suas promessas nos declaram que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Olha que interessante, mas quando é que essa vontade é boa, perfeita e agradável? Há uma condicional nesse texto: transformai-vos pela mudança no vosso modo de pensar,
para que então, ou pela renovação da vossa mente, como é a tradução que muitos de nós conhecemos, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Consegue entender isso? Ah, Jússi, e se não for bom, perfeito e agradável? Ele ainda vai declarar: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Quantos estão recebendo essa palavra nessa manhã? Escreve para nós. Diga: Jússi, eu creio nisso. Eu quero ter coragem, ousadia e quero também a vontade soberana de Deus na minha vida. Unir tudo isso parece complicado, não parece? Mas olha o que a Bíblia diz, que coisa extraordinária. Hebreus 4,16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com ousadia, com coragem, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Olha que lindo, não sei se você consegue entender quão profundo é esse texto. Aproximemo-nos do trono da graça. É uma ação que a gente faz na terra. Com ousadia, com coragem. Senhor, eu entro na tua presença hoje para clamar mais uma vez. Eu sei que o Senhor já ouviu e já sabe. Nós conversamos sobre isso muitas vezes, mas por favor, eu venho aqui mais uma vez. Olha, ouve meu clamor, atende a minha petição, entende o que eu estou pedindo. A fim, então, depois que nós fizermos isso, de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tá difícil por aí? Tem alguma batalha difícil de vencer? Tem algo com que você está lidando que não está fácil? Seja ousada, seja ousado, clame, declare, levante a sua voz e creia. Declare a palavra, sabe? Ande pela sua casa, pelo seu lar, como eu tenho dito aqui. Coloque a mão no travesseiro do seu marido, ore na porta do quarto do seu filho, na cama. Declare ao preparar a comida, os alimentos. Mova-se. Deus, ele atua no ordinário. Às vezes a gente está esperando o extraordinário. Deus atua no ordinário, no dia a dia. Olha a Cíntia dizendo: você cutucou a minha ousadia. Eu estou aqui para cutucar a ousadia de vocês, a coragem de vocês, queridos. Estou aqui para cutucar a ousadia e a coragem de vocês. Se levantem, se levantem. Ah, Jússi, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu queria tanto, sabe? Mas eu não sei. Se levante para as boas coisas, para os bons projetos e para coisas que você precisa vencer também. Nessa manhã eu estava aqui com um pouquinho de insônia, dor na coluna, algumas questões aí, né, do finalzinho da gestação. Quem aqui já esteve gestante sabe. Mas eu olhei para os céus aqui, olhando pela janela da sala para onde eu vim, e disse: Senhor, eu me recuso a repetir uma vida de murmuração, de reclamação, sabe? Às vezes a gente conviveu, né, com pessoas ao nosso redor, na nossa família, na nossa vida, que era um poço de reclamação. De Senhor, eu me recuso. Eu declaro que vai passar, vai ficar tudo bem, tua mão é poderosa, eu não vou murmurar, está tudo certo, o milagre é maior do que qualquer dor que eu possa estar sentindo. Eu me recuso a ser um poço de reclamação. Precisei entrar numa dietinha low carb para controlar o índice glicêmico. Todo dia carne, salada, abobrinha, suco de maracujá, morango, é só isso que pode. Mas eu me recuso a reclamar. Eu preciso fazer aquilo que é da terra. Sabe, muitas vezes nós precisamos começar ousando aqui. Jússi, eu odeio exercício físico. Eu também, mas a gente precisa fazer. Eu preciso me levantar e ir. Eu preciso fazer a minha parte. Jússi, mais um exame. Mais esse exame doloridíssimo de investigação das trompas para quem aqui passa por todo o processo de investigar fertilidade. Se levante e faça. Jússi, como é difícil, e lá não fui eu que errei, eu que tenho que pedir perdão. Sim, se você trouxer a sua oferta ao altar, lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, guarda a oferta, vai lá, pede perdão e depois oferte. A Bíblia, ela é categórica. E nós precisamos cumprir princípios, queridos.
Às vezes a gente tem tanta ousadia para clamar, a gente tem tanta ousadia para pedir, ou nem tem ousadia mais, né? Às vezes a gente está tão quebrado pelas dores da vida, pelas coisas que nos estão acontecendo, que a ousadia comece em dar um passo de cada vez. Nem sempre, Fúvia, nem sempre, querida, nem sempre, Alessandra, nós vamos começar correndo. Às vezes é um passo. O que nos tira da nossa mazela, da nossa dor, do nosso desespero, muitas vezes é um passo. Uma caminhada começa com um passo de cada vez. Então se levante, se levante. Jússi, eu não consigo. Comece tomando um bom banho. Comece passando um batom. Gente, é 7 horas da manhã, você não passa um batom vermelho. Não sou eu, né? Quem me conhece... A gente, só Deus sabe o que tem por baixo da maquiagem, né? Alguém que não dormiu, uma noite mal dormida e tantas questões. Mas a gente se levanta, faz o que precisa, lava o rosto. Até quando nós formos jejuar, diz a Bíblia. Nós vamos falar de jejum aqui também. Até quando nós formos jejuar. A Bíblia diz para nós não ficarmos com o rosto descaído. Para que todo mundo saiba o que a gente está fazendo. A Bíblia diz, levanta, lava o rosto. Não está escrito, mas se fosse hoje, passa um blush, passa um pó e vai viver o seu dia. E depois entregue o seu jejum com ousadia. Não é fácil, queridos. Mas Raquel estava nesse lugar. Ela estava aí, Alessandra, onde você está. Naquela época, uma mulher sem filhos, estéril, tinha tantos estigmas, tantas dores, ela era tão vilipendiada, tinha tantos rótulos. Um dia ela olha, como nós lemos aqui na abertura dessa live, para Jacó e diz, dá-me filhos, senão morro. Se você não me der filhos, eu vou morrer. Dá-me filhos, senão morro. Ela olha para Deus, para o Deus de Israel, e diz, Senhor, dá-me filhos, senão morro. E sabe o que acontece um tempo depois? Um tempo depois, a Bíblia diz que ela gera José. Ela gera um filho, a estéril, então se torna mãe de filhos. José vem para o seu colo, ela o amamenta, ela cuida dele, ele cresce. E ali na adolescência, seus irmãos que o venderam, matam um cordeiro, embebedam a túnica colorida que o pai tinha feito para ele em sangue, trazem para o pai e para a mãe, dizendo, olha, José morreu, uma besta fera o comeu. Imagine a dor dessa mãe, imagine o desespero dessa mãe. Mas Raquel não teve um filho só, ela teve 2. E a ousadia de Raquel é tanto para pedir, de uma forma muito veemente, como para lutar. Porque quando ela está no parto de Benjamim, ela está tendo Benjamim, a Bíblia diz que ela está desfalecendo, ela está morrendo, a gente não sabe, né? Era uma parteira ali fazendo aquele parto. E aí, naquele momento, ela vai desfalecendo e ela diz, olha, esse menino precisa ter um nome que faça jus a esse parto aqui, está muito difícil, eu estou morrendo. Deem a ele um nome de alguém que nasceu com muitas dores, de alguém que trouxe dor. E a parteira olha para ela. Tem um versículo lindíssimo, lindíssimo nesse texto. A parteira diz, seja forte, o bebê já vai nascer. E talvez ela faz a última força. Jacó está na porta da tenda, diz, esse menino não se chamará Benoni, que significa morte, perda, ele se chamará Benjamim. E aí, olha que lindo, Benjamim vem, infelizmente Raquel falece, mas a ousadia que ela teve para orar, ela teve até o último segundo da sua vida para colocar o que ela mais pediu ao Senhor no mundo, que eram filhos. Talvez você precise colocar projetos, talvez você precise colocar filhos no mundo, talvez você precise colocar essa empresa para funcionar, talvez você precise voltar a sonhar. Tenha coragem, tenha ousadia, se levante. Por onde eu começo, Jussi? Pelo que você tem. Às vezes, sabe, nós somos muito perfeccionistas. Nós vivemos numa geração muito perfeccionista. Não, eu não tenho isso ainda, eu não posso fazer porque eu não consigo, eu não tenho essa luz, eu não sei fazer maquiagem, eu não consigo conversar com as pessoas. Eu não tenho, Jussi. Eu não tenho habilidades, eu já estou velha, Ei, o perfeccionismo nos atrapalha. Eu costumo dizer, eu não tenho nenhuma caneta aqui, mas eu costumo dizer que o perfeccionismo é um extremo. Pensa numa balança.
O perfeccionismo é um extremo da balança, ele desregula as coisas. E às vezes nós somos perfeccionistas, porque lá na nossa infância, alguém disse desastrada, derruba tudo, não sabe fazer direito. Então o perfeccionismo está aqui, ó. Ele está desse lado da balança, ele desequilibra a balança. Porque a gente às vezes não sabe, mas tem medo de ir para o outro extremo, que é desleixo. Então essa balança vai sempre ficar desequilibrada, porque o perfeccionismo é desequilíbrio, desleixo é desequilíbrio. Desleixo é não cuidar da saúde, desleixo é não fazer o que você precisa, desleixo é saber que você está lutando com uma diabetes e permanecer comendo doce, tomando Coca-Cola, se matando em vida. Desleixo é não fazer o exercício que o médico te pediu, desleixo é você não se levantar e nesse dia olhar primeiro para você, porque o seu primeiro propósito é você. A Bíblia diz, ame ao próximo. Mas antes ela diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se amou primeiro. Então veja, às vezes a gente vai para esse lugar porque na outra ponta tem perfeccionismo. E nós somos uma geração que ou está perfeccionista demais, e aí paralisa, porque não consegue fazer, ou nós estamos desleixados, descuidados. E sabe qual é o equilíbrio? O ponto de equilíbrio é tão simples. O ponto de equilíbrio é excelência. Fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Excelência é fazer o que eu consigo, o que eu posso com o que eu tenho. É para isso que Deus está nos chamando, a excelência. Ele está nos chamando para ser excelentes. Então, enquanto eu fico olhando o que eu não tenho, que eu não consigo, que eu não posso, querido Ju, se não posso ir a uma academia, começa com 20 minutos ao redor do quarteirão, começa no corredor da sua casa, entra no YouTube, milhares de vídeos para você treinar em casa, segue uma personal no Instagram, uma personal lá no Instagram que vai te ensinar exercícios para você fazer com o seu pacote de arroz e com sua garrafa de água. Por que você está falando tanto de exercício, Justo? Porque nós estamos falando de coragem, de ousadia para começar coisas que são difíceis. Nós estamos falando de coragem para se inscrever naquele vestibular que você já deu por perdido. Nós estamos falando de coragem para começar esse empreendimento, a cozinhar para mais pessoas, porque todo mundo ama a sua comida e talvez essa seja a área que você vai empreender. Coragem para se inscrever num curso online, coragem para começar um propósito, coragem para tentar de novo, ousadia. Ousadia. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7,7, ela fala de ousadia. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Às vezes a gente está na porta, sabe? E a gente está assim, ó, bato ou não bato? Será? Querida, querido, bate nessa porta, peça, seja ousado, seja corajoso, põe o pé para que Deus coloque o chão. A gente ouve tanto isso, parece um jargão. Isso é a Bíblia. A Bíblia diz em Josué 3 que Josué e o povo de Israel, os remanescentes que haviam entrado em Canaã, estavam diante do Jordão. E eu fiquei pensando sempre que Josué talvez pensasse, Deus vai usar, cadê a vara, cadê o cajado? Ele vai usar de novo um cajado, com Moisés foi um cajado, ele tocou nas águas, e aí abriu o mar vermelho. E aí, de repente, Deus diz a Josué assim, não, vocês não vão, não tem cajado dessa vez não. Né? A resposta foi quase essa, se era isso que ele estava pensando. Mas o Senhor diz, vocês vão jejuar, vocês vão orar e jejuar por 3 dias. Depois vocês vão chamar os sacerdotes. Eles vão estar com a Arca da Aliança. E acontecerá que quando eles colocarem pé no Jordão, eu vou colocar o chão. Olha que interessante, lá no Mar Vermelho, Moisés toca com o cajado nas águas, o mar se abre primeiro e depois o povo põe o pé e passa a terra seca. Aqui é primeiro para pôr o pé na água, depois Deus põe terra seca. Nem sempre o que Deus vai fazer nesse tempo vai ser como ele já fez em outra estação. Deus não repete figurinha. Ele é o maior estrategista da história. Ele é aquele que faz todas as coisas. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele não dá ponto sem nó. Sabe como a avó falava conosco? Então se levante, comece por onde você pode. Olha, a Ana está dizendo, estou passando por uma situação delicada, a escuridão entrou em mim, não sei como sair, não tenho forças.
né? Aqui há uma situação muito difícil que ela está relatando. Comece, Ana, de algum lugar. Procure ajuda, procure aconselhamento, vá à sua rede de apoio, pessoas que possam te acolher, procure a justiça, procure médicos, psicólogos, procure ajuda, não fique parada. Quando nós paramos diante da dor, a dor nos soterra. Talvez Raquel estivesse há tantos anos com aquela dor, um dia ela grita, dá-me filho, senão morro. E quando ela ousa gritar, começa seu processo de cura. A Bíblia é linda. Ontem nós falamos de esperança e nós lemos um texto bíblico que eu amo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e sereis sarados. O que a Bíblia está falando, gente? Tenha coragem de contar o que você fez. Talvez você também cometeu erros na vida. Talvez tenha algo que você está guardando. Talvez você esteja carregando um segredo. Eu não sei nessa manhã. Às vezes isso te sufoca. Às vezes você fala, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Não interessa em que lugar está da sua história, do seu passado. A Bíblia está dizendo, confessai as vossas culpas. Não é para que você seja abençoado, salvo. Não é para que você seja próspero. Não, é para que você seja curado. Crie, por isso falei. Quando eu começo a declarar, a falar com Deus, numa necessidade que eu tiver de falar com pessoas, eu vou lá e faço o que preciso. Começa meu processo de cura. Então guardem isso no coração nessa manhã. Quando vocês estão entendendo essa palavra? Será que eu posso ouvir um amém aí, Ju? Se está claro, eu vou aqui falando, emendando, eu quero ouvir vocês. Olha o que Deuteronômio diz. Deuteronômio diz assim, olha, sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, dessas situações que estão ao redor de vocês, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Nas perdas da vida Ele está lá, nos silêncios da vida Ele está lá. Quando ninguém vê, Ele está vendo. Quando você atravessa o vale da sombra da morte, Ele está com você. E aí a gente diz assim, como é que eu vou ter coragem no meio disso? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Entende? A força não vem de nós. A força não vem de nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Deus quem nos fortalece. A Bíblia é linda. A Bíblia é perfeita. Ela diz, quando você pensa que você é fraco, é aí que você é forte. Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nos momentos mais difíceis nós temos as orações mais belas, nós temos as canções mais especiais, nós temos as orações mais profundas, nós temos a maior ousadia, a gente grita quando está doendo demais. Você chega lá no hospital, você teve um problema, uma fratura na perna, a adrenalina ainda está rodando ali, está aquecendo você a todo vapor. Enquanto a adrenalina não baixa, você não sentiu toda a dor que estava no seu corpo. Então parece que está tudo bem, não gritou, não chorou, não... Quando a adrenalina baixa, que você sente toda a dor que está ali. Gente, o paciente grita, geme, pode ser homem, mulher, velho, jovem. Não tem como, porque diante da dor intensa, todos nós vamos ser ousados e dizer, socorre-me, ajuda-me. Senhor, eu preciso de ti, não aguento mais. Foi o que Ana fez. Ana estava sem palavras, não tinha nem palavra mais para orar. Ela balbuciava e gemia e chorava diante do altar. O sacerdote olhou de longe e falou, mas essa mulher veio bêbada aqui. E aí ele foi lá e disse, você está bêbada. E ela, ousada, corajosa, disse, não estou bêbada não, meu senhor. A tua serva tem pedido um filho a Deus. Doía tanto a alma de Ana, Penina, irritando, dizendo, eu tenho, você não tem, seu ventre seco. Tinha tudo ao redor dela, tudo estava errado. Um dia ela estava chorando tanto que seu marido perdeu a paciência, né? Eucana disse, Ana, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu te amo tanto, faço tudo por você, para com essa choradeira. Né? O marido perdendo a paciência, Penina irritando, o sacerdote pensando que ela estava grávida.
que ela estava bêbada e ela só queria estar grávida, ela só queria um bebê. Então ela tem a ousadia de dizer, tua serva não está bêbada não, tua serva tem clamado e pedido um filho ao Senhor. O sacerdote ficou talvez tão constrangido que ele usou ali uma palavra profética para ela, usou a unção que ele carregava e disse, então vá em paz. Porque no tempo certo o Senhor te dará um filho e você voltará aqui com ele. Sim, Gê. E no tempo certo Samuel foi gerado de uma mãe que era estéril, foi devolvido ao templo como ela havia prometido e feito um voto ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana teve muitos outros filhos, não foi só Samuel. Então nessa manhã, levanta a cabeça, mantenha-se firme. 1 Coríntios 16:13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Olha que lindo, primeiro é vigilância. Como é que eu chego a essa coragem, essa força que eu preciso? Comece sendo vigilante. Vigie sua boca. Não conte seus problemas para qualquer pessoa. Não se torne um murmurador. Não participe de rodas que você não pode estar. Às vezes a gente quer a bênção, quer que Deus ouça a nossa oração. Justo, por que Deus não me ouve? Né? Tenho lido muito essa mensagem, essa pergunta aqui. Se Deus ouve todo mundo, por que Ele não me ouve? Né? A única coisa que a Bíblia diz que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. E às vezes a gente pensa em pecados grandes, né? Mas nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca... Não, a Bíblia fala de coisas que nós precisamos mudar em nós. Uma coisa simples, a gente não pode ser maledicente. Às vezes a gente está sentado numa roda que está todo mundo falando mal de todo mundo e falando pelas costas e falando de quem não está presente. Queridos, a Bíblia diz, Provérbios diz que 6 coisas entristecem a Deus, mas a 7ª ele abomina, o maledicente, aquele que fala mal dos outros, aquele que gera contenda entre irmãos. Nós precisamos pegar os... Por isso que é preciso aprender da palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Porque nós precisamos pegar a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo, me ajuda a entender esse texto aqui. Sabe, às vezes a gente está participando de uma roda e começa a falar de alguém, nós precisamos ter a ousadia de levantar e dizer, olha, eu não posso julgar essa pessoa, eu não sei do outro lado da história dessa conversa, eu não participo. Porque maledicência é pecado, murmuração é pecado, reclamação é pecado. A gente fica pensando, que pecado que está me separando de Deus? Né? Nós precisamos às vezes parar e analisar a nossa vida. Ontem, numa reunião de família muito simples, eu voltei para casa e escrevi para minha cunhada, falei, me perdoe. E fui constrangida pelo Espírito Santo, porque eu comecei um assunto, fomos numa direção que, na hora, o Espírito Santo me incomodou, doeu meu coração. Eu disse, minha querida, me perdoe, não deveria ter ido nessa direção, não deveria ter começado esse assunto dessa forma. Ela disse, eu nem percebi, Jússi, tá tudo bem. Olha, a pastora Carol Albini está dizendo aqui, é pecado não liberar perdão. É pecado guardar amargura, eu não consigo perdoar, pede ajuda a Deus. Nós precisamos liberar perdão, a gente vive uma vida tão pesada, tão arrastada, achando que o outro que está levando ao problema e o peso somos nós. Então se levante, sabe? Se está num lugar de dor, se está num lugar que você sabe que está te ferindo, tenha ousadia de sair dali. Ana não foi brigar com Penina, gente. Ana não deu um tapa na cara de Penina. Vem aqui, vou arrebentar sua cara. Ela não deu barraco, não. Ela se levantou, foi ao templo, dobrou os joelhos, se prostrou ali. Ela foi ao lugar certo. Sabe, tem uma canção na harpa cristã que eu amo, muito linda, que sempre falou ao meu coração. Teus amigos te desprezam? Conta isso em oração. Tem coisas que a gente vai contar em oração. Tem coisas que nós vamos levar diante de Deus. Há um salmo que o Senhor diz assim, eu amo os que me louvam com sua gratidão. O que significa que ingratidão também é pecado. Sabe o que significa? Que nós sermos aqueles que nada tá bom, nada é suficiente. Comece a agradecer. Meu pastor diz assim, agradece que cresce. Agradece que cresce. Hoje é pouco, mas em Malaquias a Bíblia diz assim, Deus ama os pequenos começos. Deus ama os começos simples. Ele está lá. Ele ama os começos simples. Ele está nos pequenos começos. Se levante nessa manhã,
Tenha coragem de ter um pequeno começo, um pequeno passo, de fazer uma pequena oração. Às vezes a gente fere o coração de Deus. Às vezes a gente fere o Espírito Santo. E é preciso se levantar e dizer assim: Espírito Santo, me perdoe. Eu não quero mais te ferir. Todas as vezes que eu estiver descumprindo um princípio, te ferindo a palavra, fala comigo. Fala comigo. Nós estamos lendo Mateus, estamos lá no aplicativo da nossa igreja, Comunidade da Fé. Depois vamos compartilhar para que você acompanhe, caso você queira. Estamos fazendo uma leitura anual da Bíblia e começamos por Mateus. E eu estava lendo com Mateus, o capítulo, se não me engano, o 8º, o 9º, né, Mateus? De Mateus, e um texto me chamou a atenção, que Deus se entristece com quem chama os outros de burro. Olha que coisa, lá no Sermão da Montanha, o Senhor dizendo, não é para você chamar ninguém de burro, de idiota, julgar aquela pessoa por algo que ela não sabe ou algo que ela fez. Isso causa tristeza no coração de Deus. Então nós estamos falando de coisas que fazem separação entre Deus e os homens. O único motivo para ele não ouvir uma oração é se nós estivermos separados, né? Nós estivermos distantes dele. A única coisa que nos faz separação entre Deus e os homens são os pecados. Mas a Bíblia está dizendo, mas quando vocês se achegam a mim, há um coração quebrantado, eu não resisto. Por isso que a gente começa orando, perdoa, Senhor, as minhas ofensas, perdoa as minhas falhas. Eu entro na tua presença e me perdoe, porque eu sou um ser humano, sou falho, cometo erros, mas eu estou aqui, quero ser melhor. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de graça. Olha que lindo, sabedoria não precisa comprar, gente. Tanto, não tenho nada contra isso, viu? Tanto que eu sou da área do desenvolvimento humano, mas tanta gente gastando rios de dinheiro em imersões, em mentorias, em mais um final de semana. Gente, sabedoria não precisa comprar. Conhecimento a gente adquire, compra, vai a uma faculdade, paga mensalidade, mas sabedoria Deus dá de graça. Conhecimento e informação nós adquirimos, sabedoria Deus quem dá. Quantos estão entendendo essa palavra? Está chegando aí no seu coração, está entrando na sua alma. Olha, um outro texto, justo, estou sem forças, né? Quanta gente escreveu aqui, estou sem forças, não tenho conseguido, está difícil. Um outro texto que eu amo da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Consegue entender isso? A alegria do Senhor é a nossa força. O que é que alegra o coração de Deus? Já parou para pensar? O que é que alegra o coração de Deus? O que é que alegra o coração de um pai? Vamos pensar aqui, quem é mãe, é pai? O que é que alegra o coração de vocês? Vocês podem me falar? Né? Um filho obediente, um filho que reconhece suas falhas, um filho que faz o que foi combinado, um filho que cumpre princípios. O que mais que alegra o coração de Deus, gente? Né? Olha que lindo. Está lá em Neemias 8:10, para quem está perguntando. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Renata está dizendo aqui, Renata é mãe de 2 filhos que a gente ama. O Gael e a Sarinha, a gente quase traz a Sarinha embora para nós, né? Ela está dizendo, o que alegra o coração de um pai é um filho feliz. Por isso que Deus está dizendo, queridos, eu tenho pensamentos de paz para vocês. Eu quero que vocês se deem bem na vida. Eu quero ver vocês prósperos. Eu quero ver vocês respondidos. Eu quero ver vocês prosperando. Gente, a alegria de um pai é ver o filho melhor que ele. A Liz será melhor que nós. Eu só canto. Mateus só toca. A Liz vai cantar e vai tocar. Ela será melhor. Ela vai ser fluente em inglês, em espanhol, no que depender de nós. Ela vai ser alguém apaixonada por Jesus, como a Vivi, que está aqui, filha do nosso coração, que a gente ama tanto, né, Andresa? Uma referência de jovem para nós. Ela vai ser apaixonada por Jesus, no que depender de nós. Então, veja, o que é que alegra o coração de um pai? A pergunta do Senhor para nós é,
você sabe como alegrar o meu coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu vou ser ousada, Ju, se eu estou prostrada? Como é que eu vou ter coragem se eu não consigo sair desse lugar? Alegre o coração do seu Pai. Comece fazendo aquilo que cabe a você como filho nessa terra. Volte a confiar. Volte a dizer, Senhor, eu estou triste assim porque se o Senhor não me der filhos eu vou morrer, estou quase morrendo. Né? Conte a verdade para Ele, abra seu coração. E depois que você abriu o coração, chorou, sentiu, sabe? Olha para o céu e diz, mas eu vou declarar a tua palavra, porque chorando eu ainda confio, porque prostrado eu ainda confio, porque mesmo que seja um não, eu ainda te amo, porque mesmo que o Senhor não faça no meu tempo, o Senhor ainda continua sendo Deus, ainda é um pai amoroso. Gente, que pai que não vai olhar e vai falar, vem cá, oh meu Deus, deixa eu dar um beijo em você, vem cá, papai também te ama. Quem é que o filho, a Bíblia diz, se um pai terreno, um filho pedindo pão, o pai não vai dar pedra. Imagine Deus que é um pai perfeito. Quem é que um filho pedindo pão, o pai vai dar pedra? Imagine Deus que é um pai perfeito. Então, nessa manhã, essa live é para que você se levante e tenha coragem. E tenha coragem em todas as áreas. Tenha coragem de orar ousadamente. Tenha coragem para ousar fazer diferente do que você tem feito. Libere perdão, conserte sua vida. Deixa a amargura para trás. Vai lá, aproveita hoje, liga para aquela pessoa, manda uma mensagem. Justo, não fui eu que errei. Deus está falando com você, faz sua parte. Declare o que você precisa declarar. Olha, eu te perdoo, se eu também te feri, me perdoe. Vamos ter paz. Eu amo sua vida. Às vezes é um ente querido, às vezes é alguém que nem sabe por que você se afastou, porque às vezes a gente nem contou porque foi ferido, tirou do outro a oportunidade de resolver. Sabe? Às vezes é a ousadia para levantar o bumbum da cadeira e ir lá começar uma caminhada. Fazer uma academia, fazer uma musculação, porque dói as costas, dói o rim, dói a cabeça, e você não tem mais ânimo, não tem força, muitas vezes não vê esperança, porque o corpo que Deus te deu, o templo do Espírito Santo, está adoecido. Nós estamos adoecendo a casa de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente não cuida da casa do Espírito Santo, nós estamos ferindo a morada de Deus. Comece de algum lugar. Às vezes a ousadia é pôr o pé para que Deus possa pôr o chão. É dar o passo. No primeiro dia de live, meu marido, eu vou confessar, vou te denunciar aqui, viu, Matheus? Meu Deus! Meu marido disse, amor, live não dá certo, é muito cedo, as pessoas não viram. A gente esperava umas 20 pessoas, viu? Para ser bem honestos, porque né, não temos familiaridade com isso, não é uma coisa que a gente faça sempre, nem fazemos também por número de pessoas, mas ele estava dizendo, vai ser tão cansativo, você está grávida, daí vem 12, 13 pessoas, não que elas não importem, mas tem certeza? Vamos deixar gravado, vamos fazer de outra forma. E no meu coração queimando, o Espírito Santo falando comigo sobre esse propósito. Queridos, no primeiro dia nós fomos surpreendidos por 150 pessoas na live. Hoje nós estamos em 203 pessoas. Sabe, obedecer é melhor do que sacrificar. Isso não é para a grandeza de ninguém. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre cumprir um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado. É ousar fazer aquilo que o Senhor pede. É pôr o pé para que Ele coloque o chão. Seria negligência de minha parte, porque a Pâmela não estaria recebendo nessa manhã essa palavra. A Erika Larissa, a Vera Lúcia, a Lucélia, Ana Cláudia. Quem é que está esperando que você se mova para que o céu seja conhecido? Quem é que está esperando que você tenha coragem ou ousadia de se levantar e fazer para que o céu seja conhecido? Sabe, comece com medo mesmo, vai com medo mesmo. Se não fere ninguém, se não fere a Deus, seja ousado. Jússi, mas fazer psicologia nessa idade, põe o pé, vai prestar o vestibular. Jússi, mas fazer uma especialização com 3 filhos, se Deus está te chamando, vai. Jússi, mas fazer uma audição para o louvor, depois de tantos anos sem cantar, se esse é seu chamado, seu dom, se levante.
Eu amo os testemunhos que tem aqui. Cíntia está aqui, Vivi está aqui, tantas outras pessoas. Vivi foi ousada, sem ser fluente ainda em inglês, foi para os Estados Unidos para se preparar para algo que Deus promete sobre ela desde pequenininha, que tem um chamado, um ministério com ela. Foi estudar teologia, ficou um tempo lá, começou online, foi para os Estados Unidos, sem ainda ser fluente, está voltando para lá, porque essa foi a direção que Deus deu. Ei, queridos, se levantem. Eu não gostaria de terminar hoje, porque tem tanta coisa para a gente falar de ousadia. Mas o Senhor nos deu uma canção, porque eu amo canções que conversam com as palavras que o Senhor nos dá. E eu tinha um sermão no coração ainda muito novinha, comecei a ministrar muito cedo. E o Senhor nos deu uma canção. E essa canção diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sempre fiquei pensando sobre isso, ainda adolescente, como é que eu alegro o teu coração? E aí eu me lembro que meu avô, que é meu primeiro pai, quem me criou, ele ama ficar junto. A linguagem de amor dele é presença. Se tem uma coisa que ele ama, é presença. Às vezes eu passo semanas sem conseguir ir lá, ele fala: esqueceu que tem voo, ele me manda um áudio. E aí eu vou lá, e se eu janto lá, ou se eu almoço, se eu deito no sofá e fico conversando com ele só fala de Bíblia. Ele ama isso. Eu me lembro que a resposta que eu fiz a Deus, a resposta que Deus me deu quando eu fiz essa pergunta foi: é só pensar como você é com o seu pai da terra. E é óbvio que eu não pensei no meu pai biológico, eu pensei no meu pai que me criou, naquele momento, naquele contexto. Fica perto, fica junto. Talvez terrenamente seu pai não tenha sido uma referência para você. Talvez terrenamente você, se fosse convidado a pensar sobre isso, diria: meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Ei, meu pai também é maravilhoso, hoje convertido, tudo se ajustou. Tenho 2 pais, eu digo, mas talvez você não tenha nenhum. Talvez você tenha uma figura muito distorcida. Só que a Bíblia diz que Deus é um pai perfeito. E é para esse pai que eu quero que você olhe hoje. É um pai que te acolhe, que não te rejeita, que te perdoa, que te ama, que te chama pelo nome. É um pai que sabe o fim desde o começo, que tem caminhos de paz para você. Então que você possa nessa manhã ouvir essa canção como uma oração. Essa canção é uma oração que eu fiz a Deus e que veio em forma de canção sobre o que é estar perto de Deus. O início dela diz assim: Pai, eu quero estar tão perto que consiga sentir teu respirar e a tua brisa, porque distante de ti eu sei, vou tropeçar. E o refrão diz: leva-me para perto, né, para que eu possa, se tens que estar alegre para eu ser mais forte, ensina-me, ó Deus, a te agradar. Júcia, eu não sei mais como agradar a Deus, eu tenho andado tão distante, eu tenho reclamado tanto, eu tenho feito tantas coisas. Talvez você esteja constrangido de voltar. O Senhor ama retornos. Ele ama quando nós fazemos a curva, convergimos e voltamos. Conversão é fazer a conversão e voltar para a estrada certa. Então nós vamos louvar isso nessa manhã antes de orar. Que você possa, já é uma oração essa canção, que você possa fazer isso conosco. Nos falem só se vocês estão ouvindo, Mateus, se o piano está chegando para vocês. Queremos fazer isso com excelência. Está chegando aí para você? Que você possa ser ministrado por essa palavra. Pai, eu quero estar tão perto que consiga sentir teu respirar e a tua brisa. Distante de ti eu sei, vou tropeçar.
As ofertas vêm gritando no caminho, vem tentando desviar-me do destino. Quer um dia aí no céu contigo, então morar. E essa é a oração. Leva-me pra perto e mantém-me certo que sem ti, ó Deus, eu vou errar. Se tens que estar alegre pra eu ser mais forte, ensina-me, ó Deus, a te agradar. É uma oração, percebe? Que nessa manhã, se tudo estiver quebrado, que você possa dizer: ensina-me a te agradar. Ensina-me a te agradar. Eu só quero te agradar porque eu quero que a tua alegria me fortaleça. Eu quero ser fortalecido pelo teu favor. Às vezes nós estamos buscando forças em homens, força no nosso próprio braço. Nós estamos buscando força onde a gente não vai encontrar. Mas em Deus a Bíblia diz que os caminhos deles são mais altos que os nossos. Os pensamentos deles são maiores do que os nossos. E a ponte dessa canção diz: teus caminhos são mais altos que os meus. E os teus pensamentos, Deus, não são iguais aos meus. Teus caminhos são bem mais altos que os meus. E os teus pensamentos, Deus, não são iguais aos meus, não. Leva-me pra perto e mantém-me certo que sem ti, ó Deus, eu vou errar. Se tens que estar alegre pra eu ser mais forte, ensina-me, ó Deus, a te agradar. Essa é a canção, essa é a oração. Me perdoem, ali está aqui apertadinho, o diafragma dessa grávida não tem mais ar. Mas nós não poderíamos sair daqui sem ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que essa seja a sua oração. Nós vamos orar agora. Eu quero que onde você estiver, se puder, dobrar o seu joelho, se puder, aí deitadinha mesmo, talvez você ainda esteja deitada de fones, né? Ouvindo essa palavra, ou talvez você queira orar no quarto de um filho, na almofada do marido, onde você quiser. Faça isso no carro, nós vamos orar. Mas a oração é essa: ensina-me, ó Deus, a te agradar. Eu quero ser ousado, eu quero ser corajoso, mas acima de tudo eu quero te agradar, porque para ser ousado e corajoso eu preciso ser forte. E a alegria do Senhor é a minha força. Entendeu essa palavra nessa manhã? Vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada porque o tema de hoje é ousadia. E nós não seremos ousados por nós mesmos. Aliás, nós só podemos ser ousados por meio do Teu Espírito. Era o Teu Espírito quem dava ousadia para Sansão. Foi o Teu Espírito quem deu ousadia a Josué. Foi o Teu Espírito quem deu ousadia a Raquel para rasgar o coração. Teu Espírito deu ousadia a Davi. Teu Espírito deu ousadia a José para que ele não tivesse medo. O filho de Raquel foi ousado e forte como ela. Teu Espírito deu ousadia a Jesus para vencer Satanás lá no monte da tentação. Teu Espírito deu ousadia aos discípulos para que eles fossem, pregassem, anunciassem, curassem.
Teu Espírito tem nos dado ousadia para, como igreja, nos levantarmos num tempo tão difícil e declararmos: Deus é, Deus pode, Deus faz, Ele ainda faz milagres, Ele ouve orações, Ele entra onde ninguém entra, Ele faz o que ninguém pode fazer. Pai, que os teus filhos e as tuas filhas saiam dessa live nessa manhã cheios de ousadia, cheios de coragem, mas que, sobretudo, eles sejam fortalecidos, porque aprenderam a agradar o seu coração, porque estão caminhando perto de ti, cumprindo princípios, obedecendo ordenanças, guardando a tua palavra no coração, fazendo o que precisa ser feito na terra. Te louvo por cada pessoa que esteve aqui, por cada pessoa que ainda vai assistir essa live ao longo desse dia e de outros dias. Fica conosco, Senhor. Nós te amamos, te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã tem mais. A gente se vê num tema muito especial amanhã. Já já o resumo dessa live, as declarações de fé, oração, as declarações, os versículos estarão lá no nosso grupo do WhatsApp para você passar esse dia em comunhão. São 21 dias de propósito. Não é uma hora de propósito nesses 21 dias, são dias de propósito, que você possa exercer isso aí no seu dia. Deus te abençoe. Um beijo e até amanhã.